Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Muito bom, estamos de volta aqui com o nosso Coroinha, convidado especial, porque, gente, nós conseguimos nos livrar, graças a Deus, do Arthur, pelo menos por uma semana. Pessoal, nós estamos falando sobre imposição de mãos, e nesse segundo bloco, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês algo que agregou muito no meu coração, me fez crescer, e não é porque o pastor Bruno está aqui, pastor vice-presidente da nossa igreja, mas porque isso veio e enriqueceu muito a minha vida. E aí eu quero compartilhar com vocês o que está lá em Gênesis, capítulo 27, diz assim que ele se aproximou e o beijou quando sentiu o cheiro de suas roupas. Isaac o abençoou, dizendo, sabe, existe um propósito na imposição de mãos. E a imposição de mãos também pode ser uma transferência de bênção sobre a sua geração. Bruno, eu queria pedir para você compartilhar um pouco conosco sobre a experiência que você teve com o seu filho Arthur, que para mim, quando você testemunhou isso, tanto de púlpito como numa ocasião específica que nós estávamos, isso mexeu muito comigo. E eu creio que pode agregar e muito na vida daqueles que estão nos ouvindo e que estão nos assistindo. Aí você me põe numa situação difícil, né? Vou explicar por quê aqui, galera. Eu, quando era mais novo, eu era bem estouradinho e bem explosivo. E quando o meu filho Arthur, logo nos primeiros anos de vida, foi dando os primeiros sinais, eu já comecei a entrar na intercessão profunda pela vida dele, porque eu fui dizendo, meu Deus, livra ele do meu mau caminho, né? Aí, o exemplo bem interessante é que, tipo, uma vez ele estava com nesses hacks que a gente tem, que a TV fica em cima, e aí o hack com a porta de correr assim, e ele descobriu que quando ele batia o hack, fazia aquele barulho, pá, né? E aí ele novinho, não sabia nem falar direito ainda, começou a bater o hack, e a mãe dele se irritou, Arthur, pare com isso, Arthur, pare com isso. Aí ele olhou para trás e ele fez para ela, como quem dissesse, não mexa comigo não, que eu também sou bravo. E aí, naquele dia, eu disse, rapaz, o cara tem personalidade forte. E aí ele foi crescendo, começou a falar, começou a se desenvolver, e a gente foi percebendo, né, esse traço dele de personalidade forte, ele, às vezes um pouco explosivo, e isso atrapalhava ele em alguns momentos, né, para resolver as coisas de uma forma melhor, mais madura. E num desses momentos de intercessão por ele, eu disse para Deus, Deus, o que é que eu posso fazer para ajudar, né? Como é que efetivamente eu posso tocar nisso para que ele não sofra o que eu sofri, porque eu sei das coisas que eu passei por causa de um temperamento e de ações explosivas fora de tempo. Então, eu não queria que meu filho passasse pelas mesmas coisas, mas estava vendo o comportamento se repetir, né? E aí Deus falou comigo claramente, né? Ensina ele e ministre o batismo do Espírito Santo. Então, eu e minha esposa, a gente passou praticamente 30 dias, todos os dias, quando colocava ele para dormir, lendo sobre as passagens que falavam sobre o batismo do Espírito Santo, explicando para ele quem era o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, e da importância de ser batizado no Espírito Santo. E aí a gente falava sobre isso com ele todas as noites, com textos diferentes, de forma diferente, e orava por ele também todas as noites, né? E a gente foi nesse ciclo, até que realmente Arthur recebe o batismo com o Espírito Santo. E quando isso acontece, né, que o conhecimento chega, ele começa a se desenvolver, assim, a rotina da casa mudou. A forma dele interagir com a gente era muito diferente de um dia para o outro. Quando isso aconteceu, ele já não acorda mais da mesma forma no dia seguinte. E essas coisas vão acontecendo numa velocidade e com uma, como é que eu posso falar, com intensidade muito grande. E a gente foi percebendo que a gente tinha agora não somente mais um filho, mas a gente tinha um filho cheio do Espírito. E mesmo isso muito novo, já mostrando uma diferença, um impacto, né, gigante.
E essa questão do batismo do Espírito Santo e adoração em línguas é um negócio fenomenal. A gente até brinca lá na igreja, a gente fala que existem as línguas emergenciais, né? Que é o crente que é batizado no Espírito Santo, quando ele está numa situação difícil, ele não sabe nem porquê, mas ele começa a orar em outra língua, né? Que é para ver se a pressão baixa. E dentro desse cenário, foi muito claro para a gente a relação de causa e efeito do nosso filho antes e depois do batismo em relação ao temperamento dele. E de como isso trouxe para ele uma aceleração do controle em todas as coisas. O que, para mim, por exemplo, hoje eu entendo, porque quando eu me lembro daquela infância, daquela imaturidade, onde eu era mais explosivo, eu também não sabia o que era o Espírito Santo, e não tinha o relacionamento como eu tenho hoje. Eu ouvia acerca do Espírito Santo na igreja, mas o batismo do Espírito Santo era um tabu naquela época, não dava para falar desse assunto de forma aberta. Eram uns 3/4 de mão meio estranho que orava em línguas, às vezes uma hora e outra, e dependendo de quando começasse a orar, tá entendendo? Se não tivesse cuidado, o pessoal podia até passar da igreja. Então, assim, dentro desse cenário, como na época era um tabu grande, né, na minha infância, então era uma coisa estranha. Até eu ir entendendo pela palavra e conhecendo a palavra e vendo que, na verdade, era uma etapa do processo da vida cristã, né? O ser revestido, né, dessa forma. E, cara, foi extraordinário poder ouvir de Deus isso. Eu tive 2 momentos com meu filho que são extraordinários de ouvir Deus e as coisas mudarem rapidamente com ele muito pequeno, assim, bebê ainda. Ou depois ali, no início da infância dele. Essa do batismo do Espírito Santo. E a outra ocasião é uma ocasião onde ele não dormia a noite toda. E minha esposa chega para mim de madrugada, já cansada, já tinha se levantado 3 vezes, e disse: eu não aguento mais. Tá entendendo? Vá lá e fique com ele. Só que eu não tinha leite, gente. Entendeu? Não saía nada daqui. E aí aquela sensação de impotência, que você não serve de nada, que o menino só quer a mãe, acabou. E aí eu fico com o menino se acabando de chorar, ela não aguenta dar um cochilo nem de 10 minutos ouvindo o menino chorar, se levanta e diz: não, deixa, me dele mesmo. E aí eu volto pro quarto e faço: meu Deus, o que é que eu vou poder fazer para ajudar ela? Porque o menino não quer conversar comigo, não, só quer ela mesmo. Nesse momento da vida, o pai e nada é quase a mesma coisa, a gente é só assistente da mãe para a criança. Não tem tanta identificação ainda não. E aí eu me senti extremamente impotente e Deus disse para mim: ele tem um espírito, nasceu pronto no espírito para ouvir, respeitar a sua autoridade, e ele sabe de onde ele veio e quem é você para ele. Agora ele não entende o português, ele não vai discernir as suas palavras, mas as palavras que você fala, elas são espírito e vida. Quando você falar com ele, o espírito dele vai se submeter. E aí eu chego para minha esposa e disse: eu vou lá no quarto que eu vou ter uma conversa com ele, e ele nunca mais acorda de madrugada. Hoje ele dorme a noite toda. Ela olha para mim com a cara de tipo: você ficou louco, né? Mas, né, como ela também é crente, não podia ficar, né, me impedindo, né, da minha fé, né? Aquele negócio quando alguém está do seu lado crente, você não entende direito no que ele está crendo, mas você é crente, para não passar vergonha, você deixa ele fazer. Mais ou menos desse jeito. Aí, eu entro no quarto, né, e aí eu chego e digo: Arthur, eu sou seu pai, tenho autoridade sobre a sua vida, você não está entendendo o meu português, mas o espírito que está sendo transmitido através das minhas palavras, eles são capazes de comunicar ao seu espírito o que você precisa. E eu sou autoridade sobre essa casa, ninguém acorda aqui de madrugada para perturbar o sono de ninguém, principalmente da sua mãe, que ama dormir, que minha esposa, ela até o doutorado dela foi em sono, ela é fisioterapeuta especialista nessa questão do sono, porque meu amigo pode gostar de dormir igual a ela, mas mais que ela ninguém gosta não. Aí eu chego para ela: deixe sua mãe dormir, porque ela precisa descansar, já está começando a prejudicar a amamentação, ela está ficando sem leite, e você precisa do leite também, então é inteligente para você também. Então, a partir de hoje, você dorme a noite inteira e você não acorda mais, né? E eu sei que você não está me entendendo nas minhas palavras, mas o seu espírito está absorvendo do espírito que eu estou transmitindo e da autoridade que eu estou tratando esse assunto. Então, parecia que eu falei com ele como eu falo com ele hoje, com 12 anos de idade, por exemplo.
olhando, sabe quando você senta aqui, me escuta, olha no meu olho, tá entendendo? Eu sou, o pai aqui sou eu, você é o filho, vai fazer porque eu quero, pronto. Eu tive uma conversa com o Arthur bebê, 6 meses, entendeu? E para muitas pessoas pode ser coincidência, mas foi a primeira noite que ele dormiu a noite inteira, e após isso, as pouquíssimas noites que ele se acordou é porque estava com febre, tinha alguma situação de saúde que fez com que ele acordasse à noite e se incomodasse. Mas ele nunca mais acordou para mamar ou só para ficar com a gente, como ele fazia todas as noites. Então, assim, essa questão do nosso relacionamento com as pessoas, e eu quero falar muito disso, porque existe uma perspectiva da imposição de mãos do pai para o filho que você trouxe nesse texto, que é extraordinária. Se o pai souber o que uma oração intencional da parte dele, com imposição de mãos, pode fazer no destino do seu filho, na rotina da sua casa, ele vai usufruir desse poder, dessa habilidade que Deus deixou para a vida dele, para a casa dele e para o legado dos filhos, né? Então, a gente não pode esquecer, gente, imposição de mãos mudou a história de nações, né? Você vê Josué cheio de um contexto, de um espírito com autoridade para fazer aquilo que Moisés tinha sido chamado para fazer, porque Moisés um dia pôs a mão sobre ele. Você vê de pai para filho o legado sendo passado também pela imposição de mãos, né? Você vê Cristo instruindo os discípulos e a igreja também através da imposição de mãos, os discípulos, os apóstolos também instruindo, para também transmitir autoridade e transmitir propósito para a vida das pessoas, né? Então, diáconos sendo separados dessa forma, pessoas que iriam servir às mesas, né? E cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos, tá entendendo? Quando os discípulos acharam que talvez não era bom, até essas pessoas, né? Também receberem imposição de mãos para que os propósitos fossem cumpridos. Então, assim, a impulsão de mãos é algo extraordinário quando você consegue ouvir Deus, né? E consegue se mover com ousadia na direção daquilo que tem. Então, eu sei que, como o Paulo falou, vai ter limites? Tem, claro que vai ter. A gente está falando da graça de Deus, a gente está falando do poder de Deus, e não dá para essas coisas acontecer de qualquer forma e se brincar de qualquer jeito. Mas, ao mesmo tempo, esse limite é um campo vasto. É algo que talvez eu e você vá para a glória e a gente não consiga tocar tudo. Então, assim, às vezes a gente está muito preocupado em querer fazer o que a gente quer com aquilo que Deus nos deu. Quando a gente deveria estar curioso e deveria estar com fome e sede de tentar explorar o máximo o potencial daquilo. Porque provavelmente é algo que, se a gente fuçar a vida inteira, a gente não vai conseguir esgotar. Então, eu gosto muito da perspectiva, tá entendendo? De entender que existe propósito e por causa disso existe limite, mas a gente também não pode esquecer da perspectiva que quando a gente está falando do limite de Deus para as coisas, já estourou o nosso limite faz tempo, né? E para a gente já é algo que tira a gente dos nossos limites. Então, a gente pega o cara que está doente e põe as mãos sobre ele e ele é curado. Não é a nossa mão, não é a nossa oração, mas se a gente não soubesse que podia fazer isso, ele ia continuar doente. Né? A gente pega o nosso filho numa situação difícil, tá entendendo? Ore e Deus, olhe, fale com ele, ore, toque, e a gente faz isso e as coisas mudam de um dia para a noite. Então, essa perspectiva da imposição de mãos entrando como uma ferramenta que faz força e põe pressão, eu acho muito massa, e fica muito claro naquele outro texto que a gente viu lá de Jesus também. Negócio difícil, as pessoas têm que crer, e aí ele vem com a imposição de mãos e pressão. Paulo falou do texto onde ele ora pela mulher, nada acontece, aí ele toca e bum, acontece. Então, a imposição de mãos, às vezes, é a pressão para que as coisas venham, para que a coisa aconteça, né? E é legal saber que a gente pode botar pressão, né? Que a gente pode lutar, tá entendendo? Por aquilo que Deus quer, por aquilo que Deus está fazendo, por aquilo que Deus se move, né? Que a gente, nesse processo, a gente pode atuar junto com ele, colaborar mesmo, né? Mas, cara, você já arrancou uns 2 ou 3 exemplos meus aí, tá entendendo? E catuca Paulo também, vamos escutar aí o que é que ele tem para falar. Paulo, como é que é esse negócio aí dentro da sua casa, na tua igreja? Não, eu tô amando ouvir, cara.
Mas assim, eu estava pensando, né, enquanto você falava, Bruno, eu estava pensando aqui, como Deus permite que a gente use, ou como Deus permite que sejam usados alguns elementos concretos para evidenciar aquilo que pela fé a gente precisa viver, né? E a imposição de mãos é um deles. Eu fiquei lembrando de Gênesis capítulos 48 e 49, quando Jacó, né, Israel, abençoa José, os filhos de José e os seus outros filhos, né? E as declarações que ele faz sobre os seus filhos. Eu, particularmente, você estava falando, né, acerca da experiência que você teve com a sua esposa, quando ainda namorada, que não estava legal, orou por ela, tal, impôs as mãos e houve uma cura, né? E da própria experiência com o seu filho. O meu filho Gabriel, o Wilson conhece essa história, o Gabriel, ele também foi batizado no Espírito Santo com 7 anos de idade, né? E o meu filho é um cara fantástico. Aliás, eu tive 2 experiências interessantes, né, assim, de avivamento na minha casa. Uma com o Gabriel, uma com a Alice. A Alice, ela tem 7 agora. E esse ano, cara, no Dia dos Pais, no colégio, olha só, você falou do culto, né, do extra-culto, no colégio da Alice. Estava tendo uma celebração do Dia dos Pais, o colégio cristão, e o pastor que estava conduzindo, ele foi muito feliz em falar: pais, orem com seus filhos aí, né? E naquela hora eu orei com o Gabriel, abracei o Gabriel, coloquei o Gabriel no meu peito assim, orei com ele e tal. Mas com a Alice eu pedi para que Deus desse para ela uma experiência com o Espírito Santo. Cara, foi um negócio tão legal, porque eu terminei de orar com ela, eu estava impondo as mãos sobre ela, e terminei de orar por ela, ela impôs as mãos sobre mim e começou a orar por mim, né? Porque eu estava clamando para que ela tivesse uma experiência com o Espírito Santo, e aí ela impôs as mãos sobre mim depois, e começou a declarar bênçãos sobre o meu ministério, sobre a condução da igreja, coisa assim que você fala, meu, uma criança de 7 anos orando isso, não é normal. Então ali a resposta veio na lata, isso foi muito marcante para mim, sabe? E eu não perco, né? Aquela hora eu falei dos limites, né? Até onde a palavra me permite, o que a palavra me permite utilizar deste dispositivo da imposição de mãos, né? Mas assim, cara, eu não perco uma oportunidade de colocar a mão sobre a cabeça do meu filho, da minha filha, da minha esposa, né? Justamente porque eu creio, sem banalizar, porque eu creio que há poder nisso, sabe? De fazer declarações, às vezes não aquela coisa ritualística, porque a gente pensa, né? A gente tem que simplificar algumas coisas. Mais uma vez, né? Aquele primeiro texto que o Wilson cutucou lá atrás, mencionando lá do Evangelho de Marcos, né? Isso daqui é dom, ou o que é o Marcos 16 lá? Não é dom, é a simplicidade do ser cristão. A simplicidade do ser cristão, ela me dá a autoridade de impor as mãos, mais uma vez, respeitados os limites que a palavra, né, não é qualquer coisa, qualquer momento, sobre qualquer pessoa, em qualquer, com qualquer finalidade, não, aquilo que a palavra diz que é, né, e respeitado isso, é a autoridade que nós temos, né, e aqui, mais uma vez, nós estamos em 3 chefes de família, aqui eu acho muito legal essa perspectiva que você trouxe, Bruno, de nós, como chefes de família, assumirmos o nosso posicionamento. Né? 2 semanas atrás, 2 sábados atrás, eu estava pregando para os homens da igreja, né? da igreja que eu pastorei aqui em Presidente Prudente, e chamando mesmo os homens para tomar sua posição de sacerdócio na casa, dizendo, cara, se a fé da tua esposa não está boa, muito provavelmente é porque a tua fé não está legal. Se a fé dos teus filhos não está boa, muito provavelmente você faz parte, você tem participação na culpa disso, né? Então assume a tua posição, traz de volta, abençoa os teus filhos, abençoa a tua esposa, lança a palavra profética sobre a tua casa, declara a bênção sobre a vida do teu filho, declara identidade sobre a vida do teu filho, declara identidade, ministério sobre a vida da tua esposa, e por aí vai. E particularmente... Pois não?
Como é? Estou dizendo, o Wilson entendeu, né, Wilson? Vá anotando, viu? Vai anotando, não, ele tá chegando a hora. Mas essa realidade é uma realidade que a gente precisa ter nas nossas mentes. E colocar em prática isso, né? Colocar em prática. Acho que aqui mesmo nós falamos algum dia desses daí, até onde, na nossa lista de dispositivos de resposta para as nossas crises, aonde está a oração? Aonde está a imposição de mãos? Né? Por exemplo, você citou aí uma enxaqueca, alguma questão de saúde, né? Bom, eu fui confrontado com uma questão de saúde. Aonde que entra a oração? Aonde que entra a imposição de mãos? Aonde entra a unção com óleo? Aonde entra o exercício da fé? Né? Primeiro eu vou procurar um médico, primeiro eu vou procurar... Pelo amor de Deus, gente, aqui eu não estou dizendo, olha, seja displicente, não procure os meios. Não. Mas comece pelo meio correto, né? Agora mesmo eu passei pelo meu quarto para vir aqui para o escritório, né? Eu tenho uma saída secreta do meu quarto aqui para o escritório, né? E na hora que eu passei pelo quarto, a minha intenção era dar um beijinho na minha esposa. Cara, não fiz isso, porque a minha esposa estava orando por alguém, pelo telefone, né? Ela estava no telefone fritando na oração ali. Eu falei, cara, tem alguma coisa acontecendo e deixa ela ministrar na oração aqui sobre a vida de alguém, declarando cura e essa doença vai retroceder e não sei o que e tal. Cara, esse é o dispositivo. Esse é o dispositivo. E nós temos um dispositivo tremendo na nossa mão, literalmente na nossa mão, né? Mas na nossa vida, liberado para nós, para que nós venhamos a impor as mãos sobre a nossa esposa, declarar sobre a vida dela bênção, sobre a vida do nosso filho, declarar sobre a vida dele identidade, paixão por Cristo, batismo no Espírito Santo, derramar da graça, o fluir nos dons, o ministério frutífero e por aí afora, né? E esse exercício a gente não pode abrir mão. Aliás, quantas famílias têm experimentado a ruína, tem experimentado os filhos se afastando do evangelho, a frivolidade da fé, né, o esfriamento da fé, o esfriamento dos ministérios na casa, pela falta de coisas que são tão simples, né, de coisas que não são outorgadas apenas a uma meia dúzia de ungidões ou de pessoas específicas, mas que são outorgadas a todo crente, que são utilizadas por tão poucos, né? Vamos fazer aqui um desafio para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, irmão, irmã, qual foi a última oração com imposição de mãos que você fez? Né? Levando em consideração tudo aquilo que a gente já construiu na primeira parte da parola, um pouquinho agora nessa segunda parte, falando assim, ou pensando assim, em referência ao uso correto da imposição de mãos. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você usou desse dispositivo? Você abençoou a vida de alguém, que você declarou cura sobre a vida de alguém, que você, sei lá, declarou o fluir do dom, o batismo do Espírito Santo, enviou alguém para o ministério, testificou uma identidade de alguém. Qual foi a última vez que você fez isso? Né? Porque é um dispositivo que está à disposição daqueles que creem. É daqueles que creem. Então é algo simples para que a gente vivencie na caminhada cristã. E como o Bruno insistentemente falou lá no primeiro bloco e no segundo bloco, eu repito aqui e assino embaixo, nós temos esse aval da parte do Pai, nós temos essa autoridade da parte do Pai, outorgada por Ele, para que a gente vivencie isso, para que a gente experimente isso, né, e faça com que outras pessoas venham fluir em cima daquilo que nós temos convicção de que vai acontecer a partir do exercício da fé, né? Então, é uma realidade que vai gerar experiências na vida do discípulo, da discípula de Cristo, a partir do momento que levar isso a sério. Muito bom. Pessoal, o que você achou desse segundo bloco, hein?
Eu creio que algo foi gerado mesmo no teu espírito, porque ouvindo um testemunho desse, ouvindo uma exortação dessa, todas as nossas parolas aqui, Bruno, ela tem por objetivo chegar numa finalidade onde aquele que está nos assistindo, aquele que está nos ouvindo, ele consiga colocar em prática isso. E para que a gente termine aqui, eu quero só deixar uma advertência do irmão Reagan. Viu, Arthur? O irmão Reagan. A palavra de Deus tem muito a dizer sobre a doutrina da imposição de mãos. Por isso, é surpreendente constatar que alguns cristãos não veem significado nessa ordenança bíblica. Alguns a encaram até com espanto, mas ela é um dos princípios fundamentais da doutrina do Senhor Jesus. Eu quero, Bruno, te agradecer por você estar aqui conosco. Pessoal, o Bruno, ele tinha visto no TikTok, eu acho que foi, um corte que o Arthur fez, e aí ele veio fazer uma brincadeira comigo, falando, você estava muito bravo naquele corte e tal, e aí eu peguei ele de calça curta essa semana, e eu achando que ele ia arregar, e ele, não, bora lá, vamos fazer isso daí. Bruno, obrigado por estar aqui conosco hoje, obrigado porque eu gosto muito de uma frase do apóstolo Paulo, porque ele se gasta e se deixa gastar. E obrigado por se deixar gastar nessa noite, nessa gravação, de dar o teu testemunho, de abrir mesmo o coração e de ser usado nessa noite. Muito obrigado. Tranquilo. Obrigado você, obrigado, Paulo, certo? Aos que estão ausentes, eu não sei se eu agradeço ou se eu repreendo, né, pela ausência. Acho que uma repreensão é um pouco mais cabível nesse momento, mas eu vou deixar para vocês que são do time, tá bom? Fazer isso com ele, né? E aí, fico muito feliz e à vontade. O pessoal percebeu aí, né, que eu sou o que fala com a linguagem um pouco mais simples, porque não tenho o currículo ali do nosso amado irmão Paulo, que está do outro lado, nem a mente brilhante, né, de Wilson, né, o doutor advogado. Mas a palavra de Deus não precisa ser talvez tão robusta, né, em formas e firulas na nossa vida, mas ela precisa estar ardendo no nosso coração. Então, eu acho que a questão da imposição de mãos, ela passa como as outras da Bíblia, onde o desejo de fazer e de cumprir é extraordinário. Eu conheci o apóstolo Bud e tive um pouco de proximidade com ele, não tanta, mas algumas vezes tive momentos com ele, só eu e ele, e também assisti várias aulas do Rema com ele. E ele foi um homem extraordinário, um caminhoneiro que saiu dos Estados Unidos, veio aqui para o Brasil e criou um dos maiores ministérios. Na verdade, o Rema hoje é a escola que mais forma, né, pessoas, né, praticamente no mundo, né, pela quantidade mesmo de alunos, né. Então, ele conseguiu fazer algo enorme aqui no Brasil e estender isso. Mas algo que eu acho bem bacana da postura dele em relação quando eu assisti a aula sobre os frutos do Espírito e os dons do Espírito com ele, ele dizia, cara, quando eu peguei aquele rol que Paulo exemplificou quais são os dons do Espírito Santo, e ele colocou lá profecia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, a fé, milagres, cura, eu fiz um propósito com Deus de viver a minha vida e poder tocar todas aquelas coisas. E aí, na aula, ele começou a dizer, o dom da fé um dia operou na minha vida assim, assim, assado. Estava lá na frente do carro, o carro parou, eu fui, falei com o motor, e o motor ligou, e a gente continuou a viagem. E aí, aí ele começa a dizer, dom de milagre, dom de cura, e ele vai, e ele fez para ele aquele rol que Paulo deixou exemplificativo dos dons do Espírito como um objetivo de vida, como algo a ser vivido para que a vida valesse a pena. E eu acho que o cristão precisa dessa visão. Quando o Paulo diz quais são os dons do Espírito, é para que eu e você possa ter uma dimensão daquilo que vai fazer a nossa vida valer a pena. Quando ele diz quais são os frutos, é para que aquilo esteja na nossa vida manifesto, para que a vida realmente vale a pena. A imposição de mãos, eu acho que tem essa mesma força. É algo que Deus deixou para que a gente, quando precise, colocar um pouco mais de pressão sobre algumas circunstâncias, a gente possa, né, fazer isso, né?
e possa também deixar legados e um monte de coisa que a gente falou aqui. E, cara, vai valer a pena a sua vida quando você entrar nisso. Quando você fazer um objetivo de vida. Então, eu sei que você talvez tenha feito planos para comprar o carro, tenha feito planos para comprar a casa própria, tenha feito planos para um monte de coisa aí para 2022, né? Que ainda não acabou, mas talvez nos seus planos não estava lá impor as mãos sobre alguém, guiado pelo Espírito Santo, para que algo aconteça. Rapaz, não deixa o ano passar, não. Usufrua disso, corra, tá entendendo? Porque isso vai fazer a tua vida valer a pena. Né? Abraço, obrigado pelo privilégio de estar aqui com vocês. Glória a Deus. Ô, Will, deixa eu só dizer uma coisa. Quando você falou do Rick Renner, o Arthur ele já começou a mandar mensagem no zap lá do Paroleiros. Eu sei. Quando você usou a segunda bibliografia do Kenneth Hagin, ele não aguentou, e olha só, veio supervisionar, cara. Eita, meu Deus do céu. Pode fazer? Ele veio supervisionar, velho. Chegou pro amém, meu irmão? Literalmente, eu vim só para poder falar assim, Deus abençoe vocês aí, ó. Aí. E impondo as mãos, né? É desse jeito, assim que funciona. A gente aprende e aplica na hora. Então, Arthur, eu sei que o papel que eu fiz aqui não está nem perto do que você faz, então encerra para nós aí, porque de verdade, favor, eu sei como é difícil ser o mediador aqui. Então, para você aí que está acompanhando esta super parábola número 125, a quarta, dentro do tema Doutrinas de Cristo, nosso muito obrigado por você ter nos acompanhado. Obrigado, pastor Bruno, por ter aceitado o convite. Que honra e privilégio ter você aqui. E você que está nos acompanhando aí já sabe, a gente está no Facebook, no Instagram, no YouTube e em formato de podcast no Spotify ou no Deezer. Você escolhe o que é melhor para você. Semana que vem nós vamos estar de volta. Um grande abraço. Tchau, tchau. Ó, isso aí manda bem para Chuchu, hein? Você vê, né?